Amém, meus irmãos, a igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses 1, 13 ao 23. Colossenses 1, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta noite, que nós possamos aplicar essas verdades tão profundas em nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós passamos por um edifício ainda em construção, uma obra inacabada, e muitas vezes ela está toda bagunçada, as pessoas estão construindo, ela não tem muito bem uma forma. E aí a gente fica pensando, o que é que vai ser aqui? Será que vai ser um shopping? Vai ser um empresarial? A gente pergunta até alguém que está fazendo na obra, vai ser o que aqui? Aí ele diz, olha, vai ser um empresarial. Aí você olha e diz, poxa, como é que isso aqui vai se tornar um empresarial? Está tão bagunçado, está tão sem forma. Passam alguns meses, você passa na rua e vê aquele empresarial belíssimo, todo espelhado. A moda hoje de construção é deixar tudo espelhado. Ou um shopping, né, todo limpo. Assim, irmãos, é a obra nas nossas vidas. Na verdade, nós somos uma obra inacabada. E nós estamos em construção. Às vezes está uma bagunça, às vezes não tem muito bem uma forma, mas quando nós recebermos o corpo glorificado, nós vamos entender a obra completa. Vamos olhar e vamos dizer, que trabalho bem feito, que trabalho perfeito. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos contemplando a carta dos Colossenses. Nós começamos no mês de setembro essa carta, eu dei uma pausa aqui até o versículo 12, e estamos continuando hoje. E qual é o grande problema, apenas recapitulando, da igreja de Colossos? São os hereges que estão dentro da igreja, e eles dizem ter uma revelação, nós nomeamos ela de mais que especial. Eles dizem assim, olha, tem uma revelação geral, é especial,
e uma que a gente tem aqui para dizer para vocês que não é para todos os cristãos, é só para alguns, é para os específicos, e elas envolvem experiências místicas e esotéricas, para você fazer parte disso, para você conhecer isso a mais do que os outros, você tem que entrar no legalismo da lei cerimonial. Uma junção estranha de legalismo com misticismo. Para você participar dessas revelações profundas, você tem que cumprir a lei cerimonial. A gente viu que legalismo e misticismo, eles são inimigos da igreja, mas eles também são inimigos entre si. Legalismo e misticismo. Esses hereges são tão hereges que eles juntaram os dois contra o cristianismo. E o que acontece? Epáfras, ele se vê limitado nessa questão. Por que ele se vê limitado? Por causa da escrita dessa carta. Se ele não se visse limitado, ele mesmo resolveria a situação. Mas ele vai até Éfeso procurar Paulo, só que Paulo não está mais em Éfeso. Paulo estava preso. E a gente não sabe ao certo aqui, não fica claro na carta, se era a primeira ou a segunda prisão de Paulo. Filipenses é com certeza a primeira prisão de Paulo. Pelo contexto que ele fala, ele estava numa prisão domiciliar. Mas Colossenses a gente não sabe. Então Paulo estava preso, Epáfras não descansa até ver que Paulo não estava em Éfeso, acha Paulo na prisão, mas é preso junto com Paulo. Que as pessoas dizem, não, é partidário de Paulo, está procurando Paulo por quê? Fica preso junto com ele. Essa carta chega aos Colossenses, mas ela não chega através de Epáfras. E temos aqui, irmãos, versículos 13 a 23, um dos textos mais extraordinários quanto à descrição da pessoa de Cristo. Uma revelação profunda sobre quem é Cristo Jesus. Conhecermos os detalhes aqui. Paulo não foca muito na heresia desses falsos mestres aqui na carta aos Colossenses. Ele faz muito isso, por exemplo, em Gálatas. Em Gálatas ele vai especificar o que os hereges estavam fazendo. Aqui não. Aqui ele já vai direto na doutrina correta. Ele já foca aqui na doutrina correta e naquilo que os colossenses também deveriam focar. Quem de fato é Jesus? Quem entende quem é Jesus, quem conhece os detalhes de Cristo revelado na sua palavra, raramente vai ser enganado pelos falsos mestres. Por quê? Porque hoje em dia, irmãos, existe evangelho a todo gosto. Existe um evangelho que pode se adaptar ao que você quer, ao que você acredita, mas o evangelho, ele não deve se adaptar a ninguém. Nós devemos nos moldar para o verdadeiro evangelho. O versículo 12, eu vou começar com ele, porque ele é uma ligação direta do 13. Nós terminamos assim, o 12, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, vocês são participantes da herança dos santos na luz. Versículo 13, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A vida de vocês deve ser uma vida de gratidão, versículo 12, porque vocês são herdeiros. Herdeiros do que? Versículo 13, do reino do seu Filho amado. Ele libertou vocês do poder das trevas, ele tirou vocês e colocou em outro reino. Ele tirou você de um reino e colocou em outro. Essa é a informação do versículo 13. Temos a capacidade de participar da herança dos santos na luz, porque o próprio Cristo tirou você de um reino, do poder das trevas, né? Esse poder, ele é melhor traduzido por autoridade.
É a mesma coisa, eu estou pregando lá na Aliança em Filipenses, e a gente falou um pouco sobre a exaltação de Cristo, e lá eu disse o seguinte, a ele foi dado o nome que está acima de todo nome. Muitos comentaristas acham que é um novo nome que Jesus tem no céu, que a gente não conhece, só vai conhecer na glorificação. Mas esse nome não é um nome pessoal, é uma autoridade. Nome que está acima de todo nome é que ele governa tudo. Esse poder das trevas também tem a mesma conotação. Você estava debaixo da autoridade das trevas e Cristo lhe tirou e lhe transportou para a autoridade do reino do Filho amado. É a mesma analogia que acontece no Egito. Você era escravo no Egito, você estava sob a autoridade de Faraó. O que Faraó dizia, você tinha que cumprir. Agora você não está mais sob a autoridade de Faraó, você foi transportado para uma nova autoridade. Naquele contexto ali, a autoridade de Moisés, que era um tipo de Cristo, um mediador nem um pouco perfeito, mas era a autoridade. Ou seja, o povo de Israel não se emancipou a ponto de dizer, não, agora eu não tenho Senhor, eu sou livre para viver sem Senhor. Não, você trocou de Senhor, você obedecia a Faraó, agora você obedece à lei de Moisés, como eles chamavam, como eles chamam, a lei de Moisés. Ou seja, é uma nova liderança, é um transporte para uma nova liderança. Você não era capaz de sair do Egito, você não tinha força para você mesmo se libertar. O povo de Israel precisou de pragas, precisou de prodígio. Foi Deus que resgatou eles do Egito e muito mais do império das trevas, do poder das trevas. Versículos 13 a 18, ele vai focar aqui em características profundas de Cristo. Para a partir do versículo 19, ele falar sobre reinos. Ele começa aqui falando de reinos, no versículo 13, mas ele vai destrinchar isso mais no final dessa passagem. A primeira grande característica de Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a parte visível do Deus que é invisível. Primeira conclusão que a gente tem, Deus é invisível. 1 Timóteo 6,16, Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mas esse Deus inacessível, inalcançável, ele decidiu se fazer carne. Ele decidiu habitar entre nós. Jesus é a imagem do Deus invisível. Por que nós não podemos fazer representações de imagem de Deus? Seja numa pintura, seja numa escultura, seja numa interpretação. Porque nada pode representar aquilo que de fato é a encarnação de Cristo. Somente Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele é incomparável. Se eu reproduzo uma imagem de Jesus, se eu idealizo como é Jesus, eu estou querendo comparar o que é incomparável. Deus é grande demais para ficar preso nas nossas criatividades, na criatividade de mãos humanas. Mas Ele decidiu fazer uma imagem dele mesmo. Ele decidiu encarnar. Essa imagem não é de pedra, essa imagem não é de gesso, essa imagem é de carne e osso. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas o homem decidiu cair. O homem decidiu, a queda nos tornou distantes de Deus. E Hebreus 1:3 vai nos dizer que Ele é a exata expressão do seu ser. Vejam como isso é profundo. A exata expressão do seu ser. O resplendor da glória do Pai, Deus conosco, Deus na terra.
Existia um discípulo chamado Filipe, que ele não entendeu isso, irmãos. Ele não entendeu a ideia de Jesus ser a imagem de Deus e ser o próprio Deus. Jesus fala em João, depois de Tomé perguntar qual era o caminho para o céu, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipe olha para Jesus e pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha, mostra o Pai para a gente, mostra o Senhor perto do Pai, e isso vai nos bastar, isso vai acabar com toda a discussão. E Jesus vai dizer: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, será que vocês não entenderam? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe não sabia o que ele estava pedindo. Ele é o único Deus que pode ser visto, e isso deve nos bastar, irmãos. Você não precisa olhar o Pai, enxergar o Pai, você já olha o Pai através de Cristo, e isso já basta. Ele é a imagem do Deus invisível. Você só enxerga, na verdade, o Pai através de Cristo. Não tem outro caminho. Todas as vezes que Deus apareceu no Antigo Testamento com imagem física, a pessoa olhando para ele ou falando com ele, seja ali em Juízes, seja em Josué, seja em Gênesis, não era o Pai, sempre foi o Filho. João diz isso com todas as letras. No capítulo 1, ele vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está com o Pai é quem o revelou. Pergunte ao texto: se ninguém jamais viu a Deus, quem foi visto no Antigo Testamento? O Deus unigênito. Ele é a imagem do Deus invisível. E por que isso é relevante aqui na carta aos Colossenses? Porque eles estão achando que existem outras revelações, que existe uma coisa mais profunda do que isso, que existe algo mais importante. E Paulo diz: não existe nada mais importante do que Cristo. Não existe caminho alternativo. Ainda no versículo 15, o primogênito de toda a criação, ele é o irmão mais velho, ele é o primeiro gerado, mas isso não significa que Jesus foi criado pelo Pai em algum momento. Ele é o primeiro gerado e ao mesmo tempo eternamente gerado. Ele é o primeiro porque ele sempre existiu, mas não teve uma data que Deus criou Jesus. Não tem sentido isso. Sempre existiu como filho, por isso que ele é chamado de primogênito. Ele é o primeiro, sempre existiu, antes de tudo, e todo primogênito é herdeiro de todas as coisas. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado, tudo foi feito por meio dele. Ele é a palavra criadora. Como Deus cria o mundo? Deus cria o mundo falando, através da sua palavra. E essa palavra é Cristo. Por isso que João chama Cristo de o Verbo. O Verbo se fez carne. O versículo 16 está dizendo a gente que todas as coisas foram feitas por meio deles. Se Deus não usasse o Verbo, a sua palavra, não haveria nada. A palavra cria tudo. E Jesus é o Verbo eterno. Ele é um instrumento pelo qual foi feito tudo. E ao mesmo tempo, ele é o objetivo pelo qual tudo foi feito. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Pai cria tudo para agradar o Filho.
E não apenas o universo, irmãos. Todas as coisas. O céu, a terra, tudo. A grandeza do céu. O que é que tem no céu? A gente não sabe. Não fazemos a mínima ideia da grandeza do céu. A visão bíblica é que não existe apenas um céu. Tem muitos. Paulo subiu ao terceiro céu. Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Esse céu, no mínimo, tem vários andares. E esse céu é enorme. Porque se o mundo visível é enorme, se nós não temos noção de onde acaba o universo, imagina o tamanho do céu. A terra também. Só aqui nós vivos temos 7 bilhões de pessoas. Imagina todos os seres vivos. Imagina as formigas. Imagina todos os animais, todos os pássaros. A Bíblia fala que não cai um pardal na terra sem o aval de Deus. Se o mundo visível, ele é tão grande, imagina o céu. Ele é Senhor de tudo, tudo está debaixo dele. Salomão divide isso, né? Mundo acima do sol, mundo abaixo do sol. Tronos estão debaixo dele, soberanias. E 2 termos terríveis: principados e potestades, demônios. Quem é o Senhor de tudo? É o nosso Senhor. Versículo 17: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, tudo subsiste. Aqui é melhor traduzido por tudo fica de pé. Aqui está falando do Deus da providência. É o Deus que cria, mas é o Deus que deixa tudo de pé. É o Deus que mantém as coisas. Ele não só nos criou, ele nos mantém de pé. É o Deus da providência. Qual é o instrumento da providência de Deus? Jesus. Esse mundo só continua de pé porque Cristo sustenta esse mundo. Cristo governa esse mundo. Na teologia, nós sabemos que Cristo governa o mundo por 3 fatores: governo, preservação e concorrência. Ele é o rei de todas as coisas. Ele governa sobre tudo. Ele preserva, porque ele é a fonte que emana tudo para que esse mundo seja sustentado. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não só basta comprar um carro, você tem que manter o carro. É fácil comprar. Agora, bota gasolina, troca o óleo, limpa, faz a lavagem do carro toda semana, 2 vezes por semana, não sei, todo 15 dias, né? Manter o carro, as parcelas do carro. Comprar o carro é fácil, mas manter, não, ele cria e ele mantém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As ações, a decisão má do homem mau, a decisão boa do homem bom, a decisão má do homem bom, a decisão boa do homem mau. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Versículo 18 fecha o nosso primeiro ponto sobre características de Cristo. Ele vai dizer assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, ele é o Senhor da redenção, ele, como dissemos, é o primogênito, é o primeiro de tudo, mas sempre existiu. Mas agora ele não é só o primeiro antes da criação, ele também é o primeiro a ressuscitar. Sabemos que a sua natureza humana teve um começo, a sua natureza humana, ela teve um princípio, teve uma origem, e além dela, a sua ressurreição é a primeira de todas as ressurreições. Por quê? Porque ele é o primeiro a ressuscitar para a eternidade. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Cristo não.
Nós somos aqui, o texto trata a gente como irmão mais novo de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o primeiro da criação e o primeiro dentre os mortos. Ele é o Senhor sobre a criação, está aqui, a criação terrena, mesmo com principados e potestade, mas também Ele é o Senhor do mundo vindouro. Ele é o Rei da nova criação, princípio, é isso que ele quer dizer, princípio e primogênito dentre os mortos. Ele é o Rei da criação e Ele é o Rei da nova criação. Ele é o primeiro do mundo antigo e Ele é o primeiro do mundo vindouro. Ele é o primeiro de tudo. Por isso, só Ele, irmãos, só Ele é capaz, só Ele tem poder, só Ele tem autoridade de completar a boa obra que Ele começou. Qual é a novidade? Paulo está indagando com essa doutrina pesada aqui. Qual é a novidade? Qual é o ensino que esses irmãos eles podem trazer e de fato superar isso aqui? Que vocês devem aprender sobre a pessoa de Cristo. É sobre o que Ele representa nesse mundo, o que Ele representa na sua vida. Qual é o ensino mais especial que esse aqui? Qual é a revelação mais especial que é capaz de superar o esmiuçar do ser de Cristo em nossas vidas? Que nós não possamos cometer o mesmo erro de Filipe, quando disse, nos dá algo, e isso vai nos bastar, mostra-nos o Pai, o Senhor nos basta, Cristo de fato nos basta. E aí a gente entra, irmãos, no nosso segundo ponto, a partir do versículo 19, versículos 19 e 20 dizem assim: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A palavra de Jesus nessa terra foi muito simples. Ele vai dizer assim: se arrependam, porque o reino está próximo. E como assim o seu reino está próximo? Cristo não sempre reinou? Ele não sempre reina? É interessante, em Isaías 6, logo no começo vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ou seja, olha, no ano em que o reino estava vago, porque o rei terreno morreu, Uzias morreu de lepra, quando o reino limitado estava vago, eu vi o Senhor sentado no trono, ou seja, ele sempre reinou. O rei terreno morre, mas o rei eterno, ele sempre reina. Junto com o rei, esse reino é eterno. Entenda, a primeira coisa, ele nunca deixou de reinar. Mas o que o texto fala aqui é sobre uma inimizade criada com esse reino perfeito por causa do pecado. E onde o pecado reina? O pecado reina aqui na terra. É o que nós chamamos, e o que ele chama também, de império das trevas, poder das trevas. Esse reino das trevas é comandado por Satanás. É um reino maligno, é um reino real e verdadeiro. Esse reino existe. Ele vai dizer, olha, por causa do pecado, o próprio Paulo diz isso, por causa do pecado entrou a morte. E qual é o objetivo do reino do Filho amado? Bater de frente com o reino das trevas. Ele fala de dois reinos aqui. O que é um pecado, irmãos? O pecado, ele é um parasita. Ele é um vírus. Ele vem corromper o sistema. É isso que o vírus faz, não é? Ele vem corromper o sistema.
O parasita, qual é o objetivo do parasita, do vírus? É a morte do hospedeiro. Esse é o objetivo do parasita. E o que o parasita lucra no final? Ele fica com o que no final? Com nada. O hospedeiro morre e acabou. Não tem finalidade. Entenda, é um reino sem propósito. É um reino que ele sabe que no final ele não ganha. Que no final ele não leva nada para casa. Esse é o reino do diabo. Ele não tem nenhum projeto de dominação do mundo, dominação do universo. O objetivo é matar, roubar e destruir, tendo a certeza de que vai perder no final. Mas ele não deixa de trabalhar para matar, roubar e destruir. Não tem propósito. Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne. Não é contra o corpo, não é contra a carne e sangue. E sim contra principados e potestades. Na prática, é o domínio exercido, é a influência de Satanás nesse mundo. Esse é o reino das trevas, que, convenhamos, é muito forte. É muito forte. É muito grande, é enorme. No Evangelho de João, Jesus chama o diabo 4 vezes de príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo. E o que foi que Cristo fez? Versículo 13, mais uma vez. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amados. Existem súditos no reino das trevas e existem súditos no reino do Filho amado. Não tem como servir a esses dois reinos. Não existe território neutro. Não tem Suíça nessa guerra. Eu digo aos alunos, né? A Suíça sempre se saiu das guerras. Primeira Guerra Mundial ela não se envolveu. Segunda Guerra Mundial ela não se envolveu. Ela não se envolve. Ela odeia se envolver. Ela foge do conflito. Por isso que também financeiramente ficou tão próspera. Não tem Suíça nessa guerra. Não tem território desmilitarizado. Não tem território neutro nessa guerra espirituais. E todos nós nascemos no império das trevas. Uma carteirinha, cidadãos do império das trevas, desse reino maligno. O próprio Paulo vai dizer, nós éramos filhos da ira. Todos nós filhos da ira. Pecadores por natureza. O que é que o reino do Filho amado vem fazer? Ele vem saquear o reino das trevas. Esse é o verbo. Ele vem resgatar aqueles que são do reino do Filho amado e ele vai destruir os ímpios. Ele vai transportar, como diz aqui, né, para o reino e vai destruir os ímpios. E Jesus não nega a existência desse reino das trevas. É muito interessante naquela passagem da blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é a acusação que os fariseus fazem contra Jesus? Olha, ele expulsa demônios com o poder de Beelzebul. E é muito interessante a resposta de Jesus. Jesus responde falando desses dois reinos. Abram comigo, por favor. Vale a pena a gente abrir essa passagem. Mateus 12, por favor. Mateus 12, a partir do 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 12, a partir do 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino, olha, a resposta dele é falando de reinos, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto.
E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão o juiz de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. A resposta de Cristo é falando sobre dois reinos. Ele diz: todo reino que luta contra si mesmo vai acabar. Toda cidade que está dividida, ela vai se acabar. Aconteceu isso com o Império Romano, com a Grécia, com o reino da Assíria. Olha, se eles brigam entre si, eles ficam enfraquecidos. Se Satanás expulsa Satanás, eles estão brigando entre si. Não tem lógica. Cristo está afirmando que sim, existe o reino das trevas, que eles não têm um propósito, mas eles estão unidos para matar, roubar e destruir. Eles não expulsam um ao outro. Mas no versículo 28 ele afirma: se porém eu expulso os demônios com o poder do Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E aí ele diz, ele usa o termo saquear, ou como pode, versículo 29, alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Eu só vou saquear a casa da pessoa se eu amarrar o dono da casa. Se eu não amarrar o dono da casa, se eu deixar ele solto, ele não vai deixar eu saquear a casa. Eu primeiro tenho que amarrar o dono da casa, para depois saquear a casa. E esse saquear aqui, irmãos, ele concorda com esse transportar. O que é esse transportar do reino das trevas para o reino do Filho amado? É ele saquear o império das trevas. O que foi que Cristo fez por você e fez por mim? Ele lhe tirou do reino das trevas, ele lhe saqueou do reino das trevas. Foi isso que ele fez na sua obra perfeita. Ele amarrou o líder desse reino, ele prendeu e ele saqueou. Você foi resgatado do império das trevas e levado para o reino do seu Filho amado. Foi isso que ele fez por você. Você era cidadão de lá. Você não fez nada que merecesse ser resgatado de lá. Mas o Senhor tomou essa iniciativa. Voltando para o nosso texto, versículos 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos, eis que vocês eram. Vocês eram o quê? Inimigos do entendimento, pelas obras más que vocês praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa era a nossa condição. Qual é a grande função do diabo? O que significa o nome diabo, não é? O nome diabo não é um nome feio. O nome diabo é uma função. Diabolos significa acusador. Essa é a função do diabo. Apocalipse 12 nos diz que ele estava nos céus fazendo isso. Ele estava na sua função, acusando. E com a obra perfeita de Cristo, ele é expulso dos céus. Apocalipse 12, 10 vai dizer que foi expulso o acusador. E agora Paulo faz a seguinte pergunta: olha, quem pode levantar a acusação contra os eleitos de Deus? Agora, quem tem essa autoridade depois da obra perfeita de Cristo? Romanos 8, quem se apresente pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? A resposta é: ninguém. Por isso que Jesus nos justifica. Se ele nos justifica, ninguém pode nos acusar. Volte para o versículo 20, quando diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, né? Quer sobre a terra e quer sobre o céu. Essa palavra aqui, reconciliar,
ela é muito curiosa, porque é como se a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, de fato, ele trouxesse paz por completo. Paz com tudo. Paz no céu, paz na terra. O reino do Filho amado, ele se mostra muito superior ao reino das trevas, ao império das trevas. Eu não sei se foi proposital, mas Paulo aqui adentrar algo que era muito comum no Império Romano, a famosa Pax Romana, é Pax com X mesmo, que era muito famoso naquela época, a ideia do Império Romano ser tão poderoso que ele estabelecia paz, a ponto de todas as províncias que ele domina, e o Império Romano vai dominar no momento todas as províncias do mundo conhecido, elas não poderem brigar entre si. Olha, é um império tão poderoso que ele estabelece de fato paz. E a paz, ela pode vir por duas maneiras. Ela pode vir por bem e ela pode vir por mal. Todas as guerras naquela época eram negociáveis. Olha, eu sou o império mais poderoso, então você se rende ou você é destruído. De qualquer forma, paz. Se você se render, paz. Se você não quiser, a gente vai passar por cima de você e ali não vai ter mais briga, porque a gente vai comandar e dominar, porque a gente tem autoridade e poder para isso, porque a gente é o império mais poderoso. Esse é o império do Filho amado contra o império das trevas. Jesus, ele faz com os anjos bons voluntariamente se dobrarem perante ele. E com os anjos maus, eles são obrigados a reconhecer a majestade, o poder, o domínio completo do Senhor. E o inimigo, ele é derrotado. De qualquer forma, paz. A paz é estabelecida. O reino mais forte chegou e ele dominou. Ou seja, irmãos, ninguém é livre para não ter um Senhor dominando sobre você. Ou estamos sujeitos ao poderio de Cristo, ou não fomos resgatados e somos escravos do império das trevas. Aquele que acha que é livre para decidir a sua vida, é exatamente isso que o diabo quer que você pense. Aquele que acha que é dono de si, o diabo quer exatamente que você morra pensando assim. Eu faço o que eu quiser, eu sou dono de mim. Na verdade, você é um escravo. É um escravo de Satanás. O que é que Apocalipse 19 nos mostra? Ele nos mostra Cristo pisando nos inimigos. Ele usa uma expressão interessante como uvas no lagar. Sejam salvos, se sujeitando ao seu poderio. Sejam ímpios, servindo como comida para as aves de rapina. De qualquer forma, haverá paz. Porque assim como qualquer império mais forte, ou você se submete, ou você é massacrado de um jeito ou de outro, paz. Para terminarmos, irmãos, versículo 23, vai dizer assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixem afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Temos uma condicional aqui, muito pesada, nesse versículo. Ele vai dizer assim: se é que vocês permanecem da fé. Por que isso, irmãos? Por causa de todo o contexto das indas e vindas, e espiritualmente falando ali, dos colossenses. Ouvindo falsos mestres, legalistas e místicos. Mas isso, de forma nenhuma, não só vale para os colossenses. Isso vale para nós também. Como ele diz aqui, olha, não se deixando levar pelo que nos afasta a nossa fé. Então, irmãos, concluindo, o que é o exercício da santificação? De fato, todo aquele que é regenerado, ele passa pelo estágio da santificação. Santificação, irmãos, é um exercício diário
É um exercício contínuo. Entenda, não procure a Cristo nas coisas que podem lhe afastar de Cristo. Aquelas pessoas que dizem assim, não, olha, sabe quando eu fiquei mais ligado com Cristo? Quando eu saí da igreja. Desconfie desse comentário. Agora que eu não faço parte desses religiosos, dessa igreja, né, de todos esses rituais, agora eu conheci a Cristo mesmo, afastado da igreja. Desconfie disso. Como você vai achar Cristo no império das trevas? Como você vai achar Cristo nas coisas que foram criadas para lhe afastar de Cristo? Como é que você vai achar Cristo na carne, no mundo, na imoralidade? Não, de forma nenhuma. O Senhor Jesus nos diz, toda autoridade me foi dada. Vão, preguem o Evangelho. Está tudo consumado, está tudo pacificado. Aquilo que em parte era do diabo por um tempo, agora não é mais. Tudo é meu. Todo o domínio é meu. Preguem o Evangelho. É por isso que o Evangelho nunca morre, irmãos. O Evangelho é universal. Você pode perceber, todas as seitas e heresias, elas são meramente locais. Eu tenho o budismo numa determinada região, eu tenho o islamismo que está ali no Oriente Médio, se espalha, tenta crescer do cristianismo. O cristianismo não, o verdadeiro evangelho não, ele é universal, ele está em todas as nações, todos os povos, raças. O evangelho é poderoso, é incomparável e, claro, é o mais perseguido. Por quê? Porque ele é o único eficaz para saquear o império das trevas. É por isso que ele vai ser o mais perseguido, aquele que é colocado em evidência e as pessoas lutam contra. Só ele tem esse alcance. Só ele destrói o império das trevas. Não se afaste. Permaneça firme, permaneça alicerçado. Não ache, irmãos, que faltar um domingo na igreja é pouco. Há pouco, só um domingo. Não ache que passar uma semana sem você se juntar com a sua família para orar, para ler a Bíblia, para meditar na palavra é pouco. Não, é muito. Você dormiu sem orar, é muito, é um grande prejuízo, porque enquanto você dorme, o império das trevas está trabalhando para ver um jeito mais eficaz de lhe tirar desse meio, de lhe esfriar na fé. Não brinque com isso. A gente não pode achar que a gente é um super crente. Se submeta a Cristo, se submeta à pessoa de Cristo. Por todos os pontos, essa escolha é a melhor, até pelo ponto de vista lógico. Apocalipse nos fala que os pés de Jesus, eles são como bronze reluzente. Esse pé, irmãos, ele deve doer. Esse pé na cabeça dos ímpios deve ser muito pesado. Não queira ter esse pé esmagando a sua cabeça. Pense nisso. Seja um súdito fiel. Continue sendo. Não se afaste. Se aproxime. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Se até a morte, irmãos, pense nisso. Se até a morte tão implacável, tão inevitável, que os poderosos, que os ricos, que o mundo não pode driblá-la, se até ela vai ser derrotada, por que eu não seria, se eu me revoltasse contra esse rei? Pense nisso, use a cabeça e clame misericórdia a esse rei, que é tão poderoso quanto compassivo, que é tão justo quanto misericordioso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra profunda, a palavra do teu evangelho, o esmiuçar do teu ser. Obrigado porque temos a oportunidade de contemplá-la nessa noite. Nos abençoa nesse momento, nos abençoa ao longo desse culto, em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém.